Bom dia, graça e paz, queridos. Bom dia, bom dia. Deus abençoe você nessa manhã, que a graça de Deus, que a bênção de Deus, que a presença de Deus seja sobre a tua vida. Não somente a presença esteja, mas seja percebida. Que você perceba, que você sinta isso, que Deus está com você, que Ele abençoe a sua vida. Querido, quero nessa manhã compartilhar uma palavra muito interessante. A visão de Pedro em Jope. O apóstolo Pedro estava em Jope e ele então, chegando a hora da comida, né? A hora sexta é a hora do almoço, meio-dia. E aí ele teve fome, foi para cima para orar, para o terraço. Enquanto ele esperava a comida, veio um arrebatamento sobre ele. E aí diz assim, versículo 11 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. E ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. No lençol havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum o que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se no céu. Querido, esse é um momento muito importante, né, de Atos dos Apóstolos. Porque aqui um paradigma está sendo quebrado. Pedro, judeu, né, conservador, conheceu Jesus, servo de Jesus, apóstolo, resgatado, cheio do Espírito Santo. Mas agora vem uma palavra muito estranha, um lençol cheio de animais comuns, quadrúpedes, répteis, animais que judeu não come. Pela lei, o judeu não pode comer esses animais. Mas vem essa visão e vem uma ordem: Pedro, mata e come. Pedro então rejeita a princípio aquela sugestão. Não, de jeito nenhum. Não, nunca comi coisa imunda, não como esse tipo de animal, guardo a lei, eu não. E aí vem a segunda vez a voz de: não tornes tu imundo aquilo que eu purifiquei. Não tornes tu imundo aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o vaso subiu. A visão, então, o que a Bíblia diz é que a visão tornou a recolher, subiu. Pouco depois disso, né, estando ele ainda meditando naquilo, o texto continua dizendo, que vem um grupo de homens, vem umas pessoas, procurar Pedro, enviados de Cornélio. Cornélio, centurião romano. Bom, o que eu quero dizer para você nessa manhã, para a sua meditação? Não sei se você já conhece a história ou não, mas a realidade é que algumas vezes Deus nos chama a quebrar paradigmas, porque Deus tem algo para nós que nós às vezes rejeitamos. Pedro rejeitou aquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha uma necessidade, um desejo, que Pedro fosse à casa de Cornélio, um romano, um ímpio, um gentio, para comunicar a ele o evangelho, para levar a palavra de Deus a ele. Mas Pedro não estava no seu coração, na sua alma, preparado para isso. Então o que Deus faz? Deus dá essa visão, o Espírito Santo traz essa visão a Pedro para preparar o coração dele, para quebrar as resistências, para que ele possa, de fato, cumprir o propósito de Deus. Amados, entenda, algumas vezes Deus vai nos levar a entendimento diferente, quebrar um paradigma, quebrar um valor que nós temos, nunca princípios, mas valores
secundários, coisas que nós precisamos, às vezes, romper na nossa vida. Tem algumas coisas que nós dizemos, nunca faço isso, nunca vou fazer aquilo. Isso aí eu não aceito. E a gente não deve fazer isso, porque nós somos do Senhor. Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso dono. E aí, às vezes, em algumas situações, essas resistências que são religiosas, são humanas, são usos e costumes, né? Nos impedem. Nos impedem. Nos impedem de quê? Nos impedem de perceber a vontade de Deus atrás daquilo. A pessoa a ser alcançada, e não a coisa, não a forma, não a maneira, não a regra. Às vezes uma igreja ou alguém coloca uma regra de vida, e é uma regra dela, e é boa, não estou dizendo que é ruim, mas é algo que é passageiro, que é baseado em cultura, baseado no momento. E Deus às vezes quer quebrar aquela resistência, quebrar aquela regra, e às vezes nós nos blindamos, nós ficamos fechados àquilo que Deus quer fazer de novo, algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez um relacionamento novo, talvez dar uma segunda chance a alguém, perdoar alguém, ir além, né? Ir além do normal, do comum, fazer algo que para muitos parece loucura, mas que Deus está querendo que você faça. Deus está querendo que você faça. Então, às vezes, a gente quer colocar as coisas de Deus dentro de uma caixa, dentro de um modelo, e nem sempre esse modelo é possível, é viável. Às vezes, aquele modelo pode estar atrapalhando o que Deus quer fazer. O que eu quero dizer com isso? Que naquele momento, eles tinham uma resistência aos gentios. Havia um preconceito, e esse preconceito de Pedro precisava ser quebrado. Porque ele jamais iria entrar na casa de um romano, de um centurião. Por isso que o texto, a visão, mostrou animais. Eram coisas que Pedro considerava imundo. Então Deus tinha que quebrar esse conceito dele para poder ele cumprir o propósito de Deus. Então eu quero dizer para você, querido, também que se você quer cumprir o propósito de Deus, você tem que se esvaziar de preconceito, se esvaziar de conceitos humanos. Eu não estou falando de se esvaziar dos princípios da palavra, dos valores eternos, absolutos da palavra de Deus, não. Mas das coisas que são verdadeiramente humanas, temporais. Por quê? Por causa do objetivo maior. O objetivo maior são as vidas. O objetivo maior é salvar, é libertar, é curar as pessoas, é que de fato as pessoas encontrem Jesus e sejam transformadas. Isso que o Senhor quer. Deus queria abençoar a vida de Cornélio, Deus queria que Cornélio fosse alcançado com o amor dele. Mas o Pedro, ele precisava estar com o seu coração aberto, para que então Deus pudesse alcançar aquele propósito através dele. Então, querido, se você quer ser usado para cumprir o propósito de Deus, abre o teu coração. Abre o teu coração nessa manhã, nesse dia, para a tua família, para os teus amigos, para os teus irmãos. Com certeza Deus quer usar você nesse dia. Deus abençoe você, shalom, fica na paz do Senhor. Compartilhe essa palavra, divulgue para alguém. Se você pensou em alguém, lembrou em alguém, mande para ele. Abençoe a vida de alguém com essa palavra, em nome de Jesus.